Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. Desde cedo aprendemos que ser autêntico tem um preço. A criança que fala o que pensa é corrigida. O adolescente que questiona é ridicularizado. O adulto que se mostra vulnerável é visto como fraco. Assim, aos poucos, vamos construindo uma armadura feita de gestos ensaiados, opiniões herdadas e sorrisos convenientes. E um dia, sem perceber, deixamos de ser quem somos para sermos o que o mundo aceita. A fuga da autenticidade começa silenciosa, quase invisível. Não há um momento exato em que ela acontece. É um processo que se infiltra nas pequenas concessões diárias. Dizer o que agrada, vestir o que esperam, sonhar o que é possível, não o que é verdadeiro. O resultado é uma existência moldada para caber. E quanto mais cabemos, menos existimos. Vivemos em uma era que prega a autenticidade, enquanto nos treina para a performance. A sociedade nos incentiva a sermos nós mesmos, desde que isso não incomode ninguém. E nesse paradoxo, nascem vidas inteiras dedicadas à aparência. Tornamo-nos personagens de nós mesmos, polidos, eficientes, conectados e profundamente vazios. Nietzsche dizia que poucos têm coragem de ser quem são, porque a autenticidade exige uma liberdade que nem todos suportam. Kierkegaard via o mesmo dilema. O desespero não é morrer, mas viver sem ser si mesmo. E é nesse ponto que mora o erro silencioso que destrói vidas. O erro de confundir aceitação com sentido. O preço de negar a própria verdade não é apenas emocional. Ele se manifesta em ansiedade, exaustão e uma sensação constante de deslocamento. Tentamos preencher o buraco com conquistas, relações ou distrações, mas o vazio só cresce. Porque nenhuma versão inventada de nós mesmos é capaz de sustentar o peso da vida real. Este vídeo é um convite a olhar para dentro e reconhecer onde começamos a nos perder. Não para voltar a um passado idealizado, mas para recuperar o eixo do que é genuíno. A autenticidade não é um luxo, é uma necessidade vital. E fugir dela é um ato de autossabotagem tão comum que já nem percebemos quando acontece. No fim, a pergunta é inevitável. Até quando você vai continuar vivendo como se sua própria verdade fosse perigosa demais para ser dita? A fuga da autenticidade não começa na vida adulta, mas nos primeiros momentos em que percebemos que ser quem somos tem consequências. É quando a criança espontânea, que fala o que sente e age por impulso, começa a entender que certas verdades provocam reações desconfortáveis. Uma lágrima gera repreensão. Uma opinião sincera desperta risadas. Um comportamento fora do esperado é corrigido. E pouco a pouco, a pureza se transforma em estratégia. Esse aprendizado é sutil, mas profundo. Desde cedo, somos ensinados a associar amor e aceitação à obediência e à adaptação. Aprendemos que o afeto vem quando agradamos, e o afastamento surge quando expressamos algo verdadeiro, que não cabe nas expectativas dos outros. Assim, sem perceber, construímos a primeira versão do falso eu. Um personagem social criado não por malícia, mas por necessidade de sobrevivência emocional. Kierkegaard chamaria isso de o nascimento do desespero silencioso. O instante em que deixamos de ser um indivíduo diante de Deus, ou diante da verdade, para nos tornarmos um reflexo das exigências alheias. Nietzsche, por outro lado, enxergaria aqui o primeiro ato de domesticação. O momento em que o impulso vital é reprimido em nome da conveniência. A criança, antes guiada pela curiosidade e pela intensidade, aprende a conter o próprio fogo. Com o tempo, essa adaptação se torna identidade. A máscara, antes temporária, se solidifica. Passamos a acreditar que somos o personagem que criamos. Dizemos o que é seguro, pensamos o que é aceitável, fazemos o que é esperado. O eu verdadeiro recua, silencioso, observando à distância a encenação que tomou seu lugar. A vida, então, se transforma em um teatro contínuo, e o palco é o mundo inteiro. Mas essa fuga tem um custo que cresce com o tempo. O personagem é eficiente, mas não sente. É admirado, mas não se reconhece.
É aceito, mas nunca plenamente amado, porque ninguém pode ser verdadeiramente amado enquanto se esconde. O amor que recebemos pelo que fingimos ser reforça a solidão do que realmente somos. E o vazio, silencioso, começa a se instalar. O início da fuga é sempre invisível. É um sorriso quando queríamos chorar, um tudo bem quando queríamos gritar, um claro quando queríamos dizer não. São gestos pequenos, acumulados até formarem uma prisão. E quando percebemos, a chave está do lado de fora. A busca por aceitação é o impulso mais silencioso e devastador que move o ser humano. Não porque ser aceito seja ruim, mas porque, em algum ponto da jornada, trocamos o desejo de pertencimento pela necessidade de aprovação. E esse é o instante em que a autenticidade começa a morrer. Desde cedo aprendemos que pertencer tem um preço. Na escola, é preciso se encaixar para não ser excluído. No trabalho, é necessário seguir a cultura para não ser descartado. Nas relações, é preciso ceder para não ficar só. Assim, moldamos a nossa identidade ao redor do medo da rejeição. Cada escolha é calculada não pelo que é verdadeiro, mas pelo que será bem recebido. Cada palavra é medida, cada gesto é filtrado. E no fim, o que resta é um personagem aplaudido, mas vazio. Kierkegaard via nessa necessidade de aceitação o desespero mais comum do homem moderno. O desespero de não querer ser si mesmo. Ele dizia que a multidão é o disfarce do desespero, um refúgio confortável onde o indivíduo pode desaparecer sem precisar enfrentar a própria liberdade. Nietzsche, por sua vez, denunciava o mesmo fenômeno como moral de rebanho, a rendição do espírito livre à conveniência da aprovação coletiva. Vivemos em uma sociedade que recompensa quem se adapta. A obediência é disfarçada de virtude, a conformidade é vendida como equilíbrio, e o silêncio é premiado como maturidade. Mas, no fundo, tudo isso serve ao mesmo propósito: manter o indivíduo dócil, previsível e, sobretudo, desconectado da própria voz. O problema é que quanto mais buscamos aprovação, mais distante ficamos de nós mesmos. A validação externa funciona como uma droga. Dá prazer momentâneo, mas exige doses cada vez maiores. Precisamos de novos elogios, novos likes, novos reconhecimentos para sustentar uma identidade que não é sólida, mas construída sobre a necessidade de ser visto. E quanto mais somos vistos, menos somos compreendidos. A aceitação tem um custo que poucos estão dispostos a reconhecer. Ela cobra o preço da autenticidade. Quando dizemos o que agrada em vez do que acreditamos, estamos trocando verdade por conveniência. Quando nos ajustamos para não causar desconforto, estamos escolhendo pertencer ao mundo, mas nos afastando de nós mesmos. E quando o preço se torna rotina, a vida se transforma em uma negociação constante com o medo. O mais cruel é que essa busca nunca se satisfaz. Nenhuma aprovação externa é capaz de curar o sentimento interno de falsidade. Podemos enganar todos os outros, mas não a nós mesmos. O vazio permanece, sussurrando que o amor recebido pelo personagem nunca pertencerá ao ser verdadeiro. As máscaras não nascem da mentira, mas da necessidade. No início, são defesas inocentes, pequenas adaptações para evitar dor, rejeição ou humilhação. Mas, com o tempo, essas defesas se tornam permanentes, e o que começou como proteção vira prisão. A máscara se cola ao rosto, até que o próprio rosto se esquece de como era antes. A primeira máscara é quase sempre a do forte. Aprendemos que demonstrar fragilidade é perigoso, então nos tornamos controlados, racionais, independentes. A segunda é a do agradável. Sorrimos mesmo quando algo nos fere, elogiamos o que não admiramos, aceitamos o que não queremos. Depois vem a máscara do bem-sucedido, aquela que diz ao mundo que tudo está sob controle, mesmo quando a alma desaba por dentro. Essas máscaras são recompensadas. A sociedade as aplaude. O profissional disciplinado é promovido. O parceiro submisso é considerado maduro. O amigo que nunca reclama é visto como exemplo. Mas, por trás dos aplausos, há um preço terrível: o desaparecimento gradual do eu verdadeiro. Nietzsche chamava isso de moral do rebanho, a substituição do impulso criativo e autêntico por um comportamento domesticado. Kierkegaard via o mesmo processo como o desespero da forma.
O momento em que o indivíduo perde o contato com o que é, tornando-se apenas um reflexo do que o mundo deseja. O mais cruel é que as máscaras funcionam. Elas trazem estabilidade, reconhecimento e até sucesso. O problema é que nenhuma delas traz paz. Porque por mais convincente que seja o personagem, ele nunca consegue calar a voz que sussurra nos intervalos do dia. Isso não sou eu. Essa voz é incômoda, insistente, e quanto mais a ignoramos, mais alta ela se torna. Com o passar do tempo, as máscaras começam a entrar em conflito. O que somos no trabalho não combina com o que fingimos ser no amor. O que mostramos aos amigos não corresponde ao que sentimos quando estamos sozinhos. Cada papel exige um tom diferente, uma postura diferente, uma emoção diferente. E o resultado é exaustão. A mente se fragmenta tentando sustentar versões demais de uma mesma história. Há um momento em que o corpo começa a dar sinais. Cansaço sem explicação, ansiedade, insônia, irritação. São os sintomas da alma tentando lembrar quem ela é. Porque o corpo nunca mente. Ele denuncia o que a mente insiste em esconder. A máscara pesa, e o peso da mentira interior é o mais difícil de carregar. Mas ainda há algo mais profundo nesse processo. O uso constante das máscaras não apenas oculta o eu, mas também o enfraquece. Quanto mais fingimos, menos sabemos quem somos. E quando a verdade tenta emergir, ela encontra um terreno devastado, incapaz de sustentar a autenticidade. Vivemos em um tempo em que parecer importa mais do que ser. A autenticidade deu lugar à performance, e a vida tornou-se um palco onde cada gesto é calculado para gerar aprovação. O que antes era espontâneo agora é estratégia. O sorriso é ensaiado, a dor é editada, a existência é medida em curtidas. O mundo moderno transformou o eu em espetáculo. Essa é a essência da sociedade da performance. A necessidade de provar constantemente que somos produtivos, felizes e relevantes. A dor é fraqueza, o descanso é culpa, o fracasso é inadmissível. Estamos presos a uma cultura que idolatra o sucesso, mas que, ao mesmo tempo, destrói silenciosamente o sentido de viver. Nietzsche chamaria isso de a decadência do espírito vital. Um tempo em que o homem deixa de criar para começar a se exibir. Kierkegaard veria o mesmo fenômeno como a perda da interioridade. O colapso do ser diante da pressão de parecer algo aos olhos dos outros. As redes sociais são o templo dessa nova religião da aparência. Cada postagem é uma liturgia de validação. Mostramos o que queremos ser, não o que somos. O cotidiano se transforma em narrativa de conquista. O fracasso é apagado, e o medo de desaparecer é mascarado por atualizações incessantes. O vazio interior é preenchido com a ilusão de relevância. E assim, a alma se esgota tentando manter viva uma identidade que nunca existiu. A performance se estende para além das telas. No trabalho, a produtividade virou moral. Quem desacelera é preguiçoso, quem questiona é problema. Nas relações, o amor é medido por demonstrações públicas, não por intimidade. Até o autoconhecimento virou performance, meditação, terapia, espiritualidade. Tudo pode ser exibido como símbolo de evolução. Mas o autêntico não se mostra, se vive. E quanto mais tentamos provar que somos, menos realmente somos. O mais perverso é que a sociedade da performance vende liberdade, mas produz escravidão. Somos livres para escolher qualquer identidade, desde que ela seja admirável. Somos livres para expressar o que sentimos, desde que seja inspirador. A pressão não é mais imposta de fora, ela é internalizada. O opressor agora mora dentro e fala com a voz suave da ambição. Por trás desse cenário está um dilema existencial profundo. Quanto mais buscamos reconhecimento, mais perdemos o contato com o sentido. O sucesso, quando não é expressão de autenticidade, se torna apenas uma forma sofisticada de fracasso. E o vazio cresce, silencioso, disfarçado de realização. O olhar dos outros é o espelho onde aprendemos a nos reconhecer. No início, esse reflexo é inocente. Precisamos de aprovação para formar identidade, de validação para compreender quem somos. Mas com o tempo, o espelho deixa de refletir e passa a distorcer. Já não nos vemos como somos, mas como desejamos ser vistos. E quanto mais olhamos para fora, menos enxergamos para dentro.
Esse é o ponto em que a autenticidade se perde de vez. O olhar alheio se transforma em bússola, em juiz, em Deus. Cada gesto é medido por reações, cada opinião moldada por aplausos ou silêncio. Vivemos sob a tirania da imagem, e o reflexo se torna prisão. Nietzsche chamou esse fenômeno de moral dos fracos, a incapacidade de viver de acordo com a própria vontade, substituindo o instinto vital pelo medo do julgamento. Kierkegaard, por sua vez, descreveu a multidão como uma forma de amnésia coletiva, um lugar onde ninguém ousa ser si mesmo, porque todos se observam tentando parecer seguros. O espelho moderno é múltiplo. Está nas redes sociais, nas opiniões públicas, nos grupos, nas relações. Nunca fomos tão vistos, e ainda assim nunca nos sentimos tão invisíveis. Porque o olhar que nos observa não busca a verdade, busca entretenimento. Somos vitrines ambulantes, vendendo versões de nós mesmos para um público que já esqueceu o que significa olhar com profundidade. O mais perverso é que o espelho se alimenta de nossa insegurança. Quanto mais precisamos ser vistos, mais ele nos controla. Cada curtida, cada elogio, cada aprovação reforça a dependência. E quando o reflexo se apaga, o desespero surge. Quem sou eu quando ninguém me observa? Essa pergunta, simples e devastadora, é o ponto de ruptura entre a performance e o ser. Viver sob o espelho é viver fragmentado. Há o eu que age e o eu que assiste. Cada momento é avaliado em tempo real, como se estivéssemos editando nossa própria existência enquanto ela acontece. Isso nos impede de viver com presença, de sentir com plenitude. O medo de parecer errado destrói a possibilidade de ser verdadeiro. Mas há algo mais perigoso. O espelho cria uma inversão. Passamos tanto tempo tentando agradar o olhar alheio que esquecemos de ser capazes de olhar para nós mesmos. O julgamento dos outros se torna mais confiável do que nossa própria consciência. O vazio se instala porque a vida passa a depender de uma plateia. E nenhuma plateia, por maior que seja, pode aplaudir o que não é autêntico. Poucas coisas assustam mais do que encarar a própria verdade. É fácil apontar falhas nos outros. Difícil é suportar o espelho limpo que mostra o que realmente somos. Não o personagem, não o ideal, mas o ser imperfeito, contraditório, muitas vezes covarde. Fugimos da verdade porque ela destrói ilusões, e as ilusões, embora frágeis, nos mantêm de pé. O medo da verdade nasce da percepção de que toda revelação exige mudança. E mudar dói. Significa admitir que mentimos, que fingimos, que nos traímos em nome de conforto. Kierkegaard dizia que o desespero humano não está em não saber o que é certo, mas em saber e não agir. Já Nietzsche via na fuga da verdade a pior forma de decadência. O homem que escolhe a mentira não por ignorância, mas por conveniência. Ambos apontavam para o mesmo abismo, o medo de olhar o real e perder o chão que a mentira sustentava. A verdade é incômoda porque não oferece garantias. Ela não consola, não agrada, não protege. Ela desmascara. E quando o disfarce cai, o que resta é vulnerabilidade. Por isso, preferimos a segurança da ilusão à instabilidade da autenticidade. Fingir dá sensação de controle. Ser verdadeiro expõe ao imprevisível. O problema é que o controle é sempre uma prisão disfarçada de abrigo. Essa fuga se manifesta nas formas mais sutis. Negamos sentimentos que não combinam com nossa imagem. Evitamos conversas que podem revelar fraquezas. Criamos rotinas rígidas para não ter de lidar com o caos interior. Trabalhamos demais, falamos demais, distraímo-nos demais. Tudo para não encarar o silêncio em que a verdade mora. Mas a verdade tem paciência. Ela não desaparece quando é ignorada. Apenas espera. E quando volta, retorna com mais força. Às vezes, em forma de colapso, doença ou crise existencial. O que chamamos de fim, muitas vezes, é apenas o momento em que a mentira não consegue mais sustentar o peso da realidade. E o vazio que aparece não é castigo, mas espaço limpo, o terreno onde a verdade pode enfim florescer. O medo da verdade é, no fundo, o medo da liberdade. Porque ser livre implica reconhecer que ninguém mais pode mentir por nós, nem viver em nosso lugar. É o reconhecimento de que o preço da verdade é a solidão, mas que é nessa solidão que nasce a integridade. Há um momento em que o corpo e a mente simplesmente não aguentam mais fingir. O eu fabricado começa a rachar. O personagem, antes convincente, já não se sustenta. É quando o vazio começa a pesar,
e o disfarce se torna insuportável. Não é uma explosão repentina, mas um desgaste lento, uma exaustão existencial que se manifesta em forma de tédio, ansiedade ou uma tristeza sem nome. É o colapso silencioso de quem viveu demais para os outros e de menos para si. Esse cansaço é o grito do eu verdadeiro pedindo espaço. Por fora, a vida pode parecer estável: emprego, rotina, imagem controlada. Por dentro, algo desmorona. As coisas que antes empolgavam perdem o brilho. As conversas se tornam vazias. O prazer parece mecânico. É o sintoma de quem não sente mais porque gastou toda a energia mantendo um papel. Kierkegaard chamava isso de o desespero do disfarce. O momento em que o indivíduo percebe que por trás de cada gesto há uma ausência de si mesmo. Nietzsche veria nesse colapso uma oportunidade. Para ele, o cansaço é o prelúdio da transfiguração, a morte necessária do velho eu para que algo novo possa nascer. Só quem esgota a mentira pode descobrir a verdade. Mas para isso, é preciso atravessar o deserto do desencanto, o espaço entre o que éramos e o que ainda não somos. Esse processo é brutal porque desmonta todas as certezas. O que antes parecia propósito, agora parece farsa. O que antes dava sentido agora soa falso. E o vazio cresce, exigindo uma resposta. Muitos, ao chegar a esse ponto, tentam anestesiar o desconforto. Mudam de emprego, de cidade, de relacionamento. Mas, onde quer que vão, o mesmo cansaço os acompanha. Porque a origem do problema não está fora. Está no abismo interno que ignoraram por tempo demais. Há um tipo de fadiga que não se cura com descanso. Dormir mais, viajar, desligar-se por alguns dias. Nada disso resolve quando o esgotamento é da alma. O corpo cansa do esforço de sustentar o que o espírito já não acredita. E é nessa fadiga que começa o despertar. Porque quando a mentira se torna mais pesada que o medo, nasce o impulso de romper. O eu que se cansa é o prenúncio da mudança. É o ponto em que a dor da falsidade se torna maior que o medo da autenticidade. Quando isso acontece, a fuga já não é mais possível. Algo dentro de nós começa a empurrar para fora, a necessidade de viver de forma verdadeira, ainda que doa. Quando o cansaço da falsidade chega ao limite, o primeiro sinal de ruptura é o silêncio. Ele não surge como escolha consciente, mas como esgotamento. Já não há vontade de explicar, justificar, provar. O barulho da vida, as conversas superficiais, as opiniões impostas, as exigências constantes, começa a se tornar insuportável. O indivíduo se recolhe não por fraqueza, mas porque o ruído externo impede que ele escute a própria voz. Esse silêncio assusta quem o cerca. Os outros percebem o distanciamento e tentam preencher o vazio com conselhos, distrações ou preocupações. Mas o que está acontecendo dentro é algo que palavras comuns não alcançam. Kierkegaard dizia que a angústia é o prelúdio da liberdade. O silêncio é a sua tradução sonora. É quando o eu autêntico começa a emergir, pedindo espaço entre as ruínas das máscaras. Nietzsche enxergava o mesmo fenômeno sob outra luz. Para ele, o silêncio é a pausa necessária antes da criação. Assim como o artista precisa de vazio antes da obra, o ser humano precisa de recolhimento antes da reconstrução. O silêncio não é ausência de som, mas o terreno fértil onde a verdade finalmente pode germinar. Mas nem todos suportam esse estágio. O silêncio é perigoso porque ele revela. Nele, as mentiras se tornam audíveis, as contradições aparecem, e o vazio se mostra em toda a sua extensão. Muitos tentam escapar justamente aqui, voltando a buscar distrações. Ligam o celular, reabrem antigos vícios, retomam relacionamentos que já sabiam ser falsos. Qualquer coisa para não encarar o eco interior. No entanto, aqueles que permanecem no silêncio descobrem algo surpreendente. Ele não é vazio, é espelho. E o que o silêncio reflete é a verdade que o barulho escondia. No início, essa revelação dói. É difícil perceber o quanto se traiu para agradar, o quanto se distorceu para pertencer. Mas, à medida que o ruído desaparece, surge uma clareza nova. O silêncio revela o essencial, e o essencial quase nunca é o que imaginávamos. Esse processo é lento e, por vezes, solitário. Há dias em que o silêncio pesa como pedra, e outros em que ele acalma como abrigo. É um território instável, mas necessário.
porque apenas quem se cala consegue ouvir o que realmente importa. E quando o silêncio deixa de ser fuga e se torna encontro, nasce algo que o mundo moderno esqueceu: presença. Nem toda mentira nasce da maldade. Algumas surgem do medo e se vestem de virtude. São as mentiras nobres, aquelas que usamos para manter a harmonia, proteger os outros ou preservar uma imagem de bondade. Dizemos estou bem para não preocupar, não tem problema para evitar conflito, faço por amor, para justificar a submissão. Na superfície parecem gestos altruístas. No fundo, são disfarces elegantes do medo de ser autêntico. Essas mentiras são perigosas porque nos fazem sentir corretos enquanto nos afastam da verdade. Acreditamos que mentir, por um bem maior, é um ato de maturidade emocional, mas na realidade, é um modo sofisticado de fugir do desconforto. É mais fácil parecer generoso do que admitir ressentimento. É mais confortável parecer equilibrado do que confessar frustração. A mentira nobre nos protege da dor da exposição, mas também nos rouba a oportunidade de ser inteiros. Kierkegaard chamava isso de auto-engano estético, a tentativa de dar forma bela a uma vida vazia. Nietzsche, por outro lado, via nessas mentiras o sintoma da fraqueza moral, a incapacidade de enfrentar a realidade sem máscaras, o medo de sustentar a própria vontade diante do caos. Ambos reconheciam o mesmo mecanismo. Quanto mais disfarçada a mentira, mais profundo o vazio. Essas mentiras se infiltram em todas as áreas da vida. No amor, transformam-se em frases de consolo. Não quero te magoar, quando o que realmente queremos é evitar o peso da culpa. No trabalho, aparecem como discursos éticos. É só profissionalismo, quando na verdade é covardia. Na espiritualidade, tornam-se pureza forçada. Eu já evoluí, quando o que buscamos é escapar do confronto com a própria sombra. O problema não está em errar, mas em disfarçar o erro com boas intenções. A mentira nobre mantém a aparência da paz, mas priva a alma da verdade. E a verdade, mesmo dolorosa, é o único solo fértil para o crescimento. Fingir harmonia é como pintar flores sobre um chão árido, bonito por fora, estéril por dentro. O preço de sustentar essas mentiras é o esvaziamento. A cada vez que sacrificamos o que sentimos em nome de uma paz superficial, algo em nós morre. Perdemos a força vital que nasce da honestidade. E quando essa força desaparece, o vazio toma seu lugar. Silencioso, educado, irreversível. A libertação começa quando reconhecemos que dizer a verdade não é um ato de crueldade, mas de coragem. Autenticidade não é ferir o outro, é se recusar a ferir a si mesmo com o peso de uma farsa. Entre todas as formas de fuga da autenticidade, nenhuma é tão sutil quanto o auto-engano espiritual. Ele acontece quando transformamos a busca por sentido em um novo tipo de performance. Uma maneira sofisticada de continuar fingindo, só que agora sob o disfarce da iluminação. É o momento em que deixamos de evoluir para realmente mudar, e começamos a evoluir apenas para parecer melhores. O auto-engano espiritual não é religião, é vaidade disfarçada de transcendência. É quando alguém fala sobre luz e energia, mas usa esses conceitos para fugir da própria sombra. É quando alguém prega o amor universal, mas evita o confronto com as próprias feridas. É quando meditamos não para silenciar o ego, mas para fortalecê-lo com novas palavras. O ego, quando percebe que pode sobreviver usando a linguagem do sagrado, torna-se indestrutível. Kierkegaard já alertava para o perigo da fé como disfarce. Para ele, a verdadeira espiritualidade não é um refúgio contra a angústia, mas a coragem de atravessá-la. A fé que serve para fugir da dor é apenas outra forma de desespero. Nietzsche via o mesmo fenômeno de outro ângulo. A religião como muleta moral. Uma forma de anestesia para os fracos que não suportam o peso da existência. Ambos, embora opostos em crença, concordavam em um ponto. A espiritualidade sem verdade é apenas um teatro de consolo. O auto-engano espiritual é confortável porque oferece linguagem bonita para o medo. Ele transforma culpa em karma, covardia em respeito ao tempo do universo, apatia em aceitação. Tudo ganha uma explicação elevada, e assim evitamos a pergunta fundamental: estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Essa é a pergunta que o ego espiritual teme.
porque ela exige o abandono do papel de sábio para o reconhecimento do humano. O perigo é que esse disfarce se mistura à virtude. Quanto mais falamos sobre luz, mais acreditamos que a possuímos. Criamos uma persona espiritual, serena e inspiradora, que serve como escudo contra qualquer crítica, inclusive a autocrítica. É o último estágio da fuga, o disfarce do despertar. Mas há uma diferença profunda entre espiritualidade e fuga. A verdadeira espiritualidade não promete conforto, promete lucidez. Não suaviza a dor, mas dá sentido a ela. Não mascara o ego, mas o expõe. A autenticidade espiritual é silenciosa, porque não precisa ser mostrada. Ela se manifesta em atitudes, não em discursos. Reconhecer o auto-engano espiritual é o início da liberdade interior. É entender que o sagrado não é refúgio contra o humano, mas sua expansão. A fé que não toca o real é apenas fantasia. A que o enfrenta, transforma. Vivemos na era em que até a verdade precisa de boa edição para ser aceita. A autenticidade, que antes era um gesto silencioso, tornou-se conteúdo. A dor virou estética, a reflexão virou engajamento, e até a espiritualidade se transformou em performance. É o triunfo da cultura do espetáculo. Um mundo onde o valor de algo não está mais em sua profundidade, mas em sua capacidade de atrair atenção. O filósofo Guy Debord previu isso ao afirmar que, na sociedade moderna, tudo o que antes era vivido diretamente se transforma em representação. Já não vivemos experiências, vivemos imagens de experiências. E quanto mais nos afastamos da vida real, mais dependemos da plateia que nos valida. Nietzsche chamaria isso de niilismo encenado, a perda de sentido mascarada por aparências vibrantes. Kierkegaard veria o mesmo fenômeno como desespero estético, o indivíduo que vive apenas para impressionar, incapaz de ser autêntico fora dos olhos do público. A cultura do espetáculo transforma até o sofrimento em mercadoria. A vulnerabilidade é vendida como autenticidade estratégica. Choramos na frente das câmeras, não para purificar a alma, mas para gerar empatia. O mundo se tornou um palco onde todos atuam o tempo inteiro, e quem se recusa a participar é visto como invisível. O problema é que o espetáculo exige constância. Não basta ser verdadeiro por um momento. É preciso parecer verdadeiro o tempo todo. E ninguém consegue sustentar isso sem se partir por dentro. O mais cruel é que essa encenação não é imposta por um tirano externo. É auto-infligida. Somos atores e diretores da própria prisão. A busca por aprovação substituiu a busca por sentido. A imagem virou identidade. E enquanto o público aplaude, o indivíduo se esvazia. A autenticidade, reduzida à performance, perde sua essência. E o vazio cresce de forma proporcional ao número de visualizações. Mas há algo mais profundo nesse fenômeno. O entretenimento contínuo se tornou anestesia coletiva. O excesso de estímulos impede o silêncio. E o silêncio é onde a autenticidade nasce. O espetáculo nos mantém ocupados demais para sentir, informados demais para refletir, conectados demais para nos encontrarmos. É uma hipnose luminosa que transforma a alma em algoritmo. A cultura do espetáculo é a negação disfarçada de vida. Quanto mais nos mostramos, menos existimos. Quanto mais nos expomos, menos nos conhecemos. E no centro dessa exibição, a autenticidade morre, sufocada sob aplausos. Ser livre parece uma bênção, até que entendemos o preço da liberdade. Quando todas as máscaras caem e nenhum papel nos protege, o que resta é a imensidão da escolha. E ela é terrível. Kierkegaard chamou isso de angústia da liberdade. O momento em que o indivíduo percebe que pode ser qualquer coisa, mas ao mesmo tempo precisa escolher ser algo. Nietzsche via a mesma vertigem como o abismo da criação. A liberdade de inventar a si mesmo sem garantia de que o resultado fará sentido. A maioria das pessoas não teme o aprisionamento, mas a responsabilidade da escolha. É mais fácil seguir um roteiro do que escrever o próprio destino. Por isso, muitos preferem a obediência à autenticidade, o conforto à verdade, a segurança à vida plena. A liberdade exige uma força interior que nem todos cultivam, porque ela destrói as certezas e expõe o caos. E é nesse caos que o verdadeiro eu começa a nascer. A liberdade não é um campo aberto onde tudo é possível.
É um espelho que revela o quanto fomos moldados por outros. Quando o reflexo aparece, percebemos que muitas das nossas vontades não são nossas, mas ecos de expectativas familiares, sociais e culturais. A autenticidade, portanto, começa não com o grito de independência, mas com o silêncio da dúvida. O que realmente quero? Quem sou eu sem as vozes que me formaram? São perguntas que abalam os alicerces de uma vida inteira. Nietzsche dizia que o homem livre é aquele que consegue suportar a solidão de seus próprios valores. Isso significa caminhar sem o mapa herdado, errar, cair, recomeçar. É aceitar que não há sentido dado, apenas o que criamos. Kierkegaard, de modo complementar, via na liberdade o terreno da fé, o salto no escuro, o ato de confiar no invisível, mesmo sem garantias. Ambos, em caminhos diferentes, apontavam para o mesmo destino. A liberdade é um convite à autenticidade, mas também um fardo que poucos suportam. A liberdade assusta porque ela elimina desculpas. A partir do momento em que sabemos que podemos escolher, não podemos mais culpar o destino, o sistema ou os outros. A dor de ser livre é perceber que, se estamos longe da nossa verdade, fomos nós que caminhamos nessa direção. E aceitar isso é o primeiro passo para voltar. Mas o paradoxo é que, por mais assustadora que seja, a liberdade é o único caminho capaz de curar o vazio. Porque o vazio não é ausência de sentido, é ausência de escolha consciente. A fuga da autenticidade é, no fundo, a recusa em escolher quem somos. E é quando escolhemos, mesmo tremendo, mesmo incertos, que começamos, enfim, a viver. Poucas dores são tão sutis e tão destrutivas quanto a de ser admirado por aquilo que não somos. À primeira vista parece vitória, o aplauso, o carinho, o respeito. Mas, quando a euforia passa, sobra apenas o eco de uma pergunta incômoda. Eles me amam? Ou amam o personagem que inventei? Essa é a essência do vazio do reconhecimento. Receber afeto, sucesso ou validação e, ainda assim, sentir-se invisível. Esse vazio é traiçoeiro porque se disfarça de realização. Você conquista o que sempre quis, é elogiado, admirado, desejado. Mas o prazer não dura. A alma sabe quando está sendo aplaudida por algo que não é verdadeiro. E esse descompasso entre o olhar externo e o ser interno se transforma em angústia silenciosa. Nietzsche dizia que nada corrói mais o espírito do que viver um sucesso que não reflete a própria essência. Kierkegaard chamava isso de a doença mortal, a perda do eu em meio à multidão de aplausos. A sociedade moderna transformou o reconhecimento em moeda existencial. Somos ensinados a medir nosso valor pela visibilidade, não pela verdade. O que importa é o impacto, não a integridade. E assim, muitos vivem para impressionar, não para se expressar. Criam vidas esteticamente perfeitas e emocionalmente vazias. Cada conquista, em vez de libertar, reforça a prisão. O vazio do reconhecimento nasce do fato de que a aceitação dos outros nunca é suficiente para quem não se aceita. Podemos ser admirados por 1000 pessoas, mas se não formos autênticos, essa admiração se transforma em ruído. E o ruído cansa. Ele exige manutenção constante, porque o personagem precisa continuar convincente. É um teatro exaustivo, onde a plateia muda, mas o papel nunca termina. O reconhecimento, quando não é autêntico, se torna uma forma de autoabandono. Aceitamos o amor que o personagem recebe e fingimos que é nosso. E com o tempo, esquecemos como é ser amados por quem realmente somos. O aplauso se torna vício. E como todo vício, exige doses cada vez maiores para preencher o mesmo vazio. Mas há um ponto de ruptura. Ele chega quando, no auge da aprovação, percebemos o silêncio por dentro. É o instante em que o barulho externo não consegue mais esconder a ausência interna. Nesse momento, algo se parte. A alma, cansada de ser figurante da própria história, começa a gritar. E esse grito, embora doloroso, é o início da cura. Porque o verdadeiro reconhecimento não vem de fora. Ele acontece quando o que mostramos ao mundo se alinha com o que realmente somos. Quando a vida deixa de ser teatro e se torna presença. O problema não é ser visto por algo que não existe. O corpo nunca mente. Mesmo quando a mente constrói narrativas para justificar o falso, o corpo revela a verdade.
Ele é o primeiro a reagir quando traímos nossa autenticidade. A respiração encurta, o estômago aperta, o sono desaparece, o peito pesa. É como se cada célula se recusasse a sustentar a mentira que a consciência insiste em defender. O corpo é o espelho que reflete o que tentamos esconder. Kierkegaard dizia que o desespero é uma doença do espírito, mas ele se manifesta na carne. Nietzsche, de maneira semelhante, via no corpo o verdadeiro campo da existência. Um sismógrafo da alma, sensível a cada dissonância entre o que vivemos e o que deveríamos viver. Quando o corpo adoece sem causa aparente, muitas vezes é a verdade tentando se expressar por meio da dor. A tensão muscular é raiva contida. A fadiga é autenticidade reprimida. A ansiedade é o grito de um eu que perdeu o próprio ritmo. Vivemos em uma era em que o corpo é tratado como máquina, e os sintomas como defeitos a serem eliminados. Mas o corpo não erra. Ele avisa. Ele carrega em cada dor uma mensagem que a mente ignora. Quando insistimos em uma vida que não condiz com o que sentimos, o corpo protesta, e quanto mais resistimos, mais alto ele fala, até que um dia ele grita, e chamamos esse grito de crise. A fadiga crônica de quem sustenta uma identidade falsa é uma das formas mais comuns de adoecimento contemporâneo. Trabalhar demais, agradar demais, produzir demais, tudo isso exige uma energia que o corpo não pode fornecer indefinidamente. Cada vez que dizemos sim, querendo dizer não, o corpo registra. Cada vez que engolimos uma emoção, o corpo armazena. E chega o momento em que ele devolve tudo, como uma fatura acumulada de anos de negação. O corpo é o último aliado da autenticidade. Ele não se deixa enganar por máscaras, diplomas ou performances. Ele quer coerência, não aplausos. Quando vivemos alinhados com nossa verdade, ele flui. Quando nos traímos, ele endurece. O coração bate no ritmo da honestidade. A respiração se ajusta à liberdade. O corpo, em sua sabedoria primitiva, sabe o que é real muito antes de a mente admitir. Ignorar os sinais do corpo é como tapar o sol com a mão. A verdade continua ali, queimando, esperando ser vista. O caminho da autenticidade começa pelo escutar corporal. O desconforto é bússola, não inimigo. Quando aprendemos a ouvi-lo, descobrimos que o corpo não nos adoece. Nós é que o adoecemos quando insistimos em viver mentiras. Chega um ponto em que o corpo e a alma se unem contra a farsa. É quando o sistema inteiro, físico, emocional e espiritual, decide que não pode mais sustentar o peso do falso. Essa é a rebelião interna, o levante silencioso do eu autêntico contra a versão domesticada que criamos para sobreviver. À primeira vista, parece caos. Crises, rompimentos, exaustão, colapsos emocionais. Mas, na verdade, é o início de uma revolução. Essa rebelião não é um ato racional. Ela acontece quando o inconsciente, cansado de ser ignorado, começa a se expressar à força. Sonhos intensos, impulsos inexplicáveis, mudanças bruscas de humor, tudo indica que algo dentro de nós quer nascer. Kierkegaard chamaria isso de angústia redentora, o desconforto que antecede o renascimento da individualidade. Nietzsche veria o mesmo processo como a destruição necessária dos ídolos internos, o momento em que o homem, enfim, destrói os deuses falsos que ele mesmo criou. No início, resistimos. Tentamos reorganizar o caos, retomar o controle, voltar ao normal. Mas normal era justamente a doença. A vida, percebendo que o equilíbrio anterior era mentira, empurra-nos para o colapso como quem empurra um pássaro para fora do ninho. A queda é inevitável, mas também libertadora. O que se desfaz não é a vida, é a farsa. Durante essa fase, muitos acreditam estar perdendo o rumo. Mas o que se perde é apenas a versão que já não serve. É o momento em que antigas amizades se afastam, trabalhos deixam de fazer sentido, rotinas desmoronam. Tudo o que estava sustentado por convenções começa a ruir. O desconforto é o sinal de que o falso está morrendo. E como toda morte, essa também exige luto. Nietzsche dizia que o homem precisa suportar o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Essa rebelião é justamente o caos necessário para que a luz surja. É doloroso, sim, mas é um tipo de dor que purifica, a dor de arrancar as máscaras coladas à pele. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em força. Cada ruptura é também um nascimento.
A rebelião interna é o ponto em que o ser humano deixa de ser vítima da própria história e começa a ser autor dela. É quando o medo perde poder e o desejo de verdade se torna incontrolável. Nada que é superficial sobrevive a esse processo. As aparências se dissolvem, os vínculos frágeis se rompem, e o que resta é cru, mas real. Depois da rebelião interna, surge um novo perigo. Acreditar que, ao descobrir quem somos, finalmente chegamos a uma versão definitiva de nós mesmos. Essa é a armadilha mais sutil da autenticidade. Transformar a verdade em identidade fixa, como se o ser fosse estático e imutável. Mas o eu é movimento. É um rio, não uma estátua. E o momento em que tentamos congelá-lo é o momento em que ele começa a morrer. Kierkegaard já alertava que o eu é relação, não substância. Somos o diálogo entre o que fomos, o que somos e o que ainda podemos ser. Nietzsche, por sua vez, dizia que o homem autêntico é aquele que está sempre em processo de tornar-se, sempre superando suas próprias formas anteriores. O problema é que, depois de anos de falsidade, o ego tenta transformar até a liberdade em prisão. Quer segurança, quer controle, quer uma nova máscara, agora dourada, chamada minha verdade. O mito do eu fixo surge do medo de perder o que acabamos de encontrar. Passamos tanto tempo fugindo de nós mesmos que, quando finalmente nos reconhecemos, queremos preservar essa versão a qualquer custo. Mas o autêntico não é um ponto de chegada, é um estado de fluxo. A verdade de hoje pode não ser a de amanhã, e isso não é incoerência, é vitalidade. Essa confusão é comum em quem desperta. A pessoa se torna defensora da própria identidade, recusando tudo que possa transformá-la novamente. Agora eu sei quem sou, ela diz. E ao dizer, congela o processo. A autenticidade se torna performance de estabilidade, não expressão de vida. É a versão espiritualizada do mesmo engano antigo. Acreditar que existe uma forma definitiva de ser aceito, agora pela própria consciência. Nietzsche via no eterno retorno a oportunidade de testar essa fluidez. Se você fosse obrigado a viver sua vida infinitas vezes, ela ainda valeria a pena? Essa pergunta não busca estabilidade, mas movimento. Porque a vida só é digna de ser repetida quando não é prisão, mas criação constante. O mito do eu fixo é confortável, mas estéril. Ele transforma a autenticidade em dogma e impede a evolução. A verdadeira integridade não está em permanecer o mesmo, mas em permanecer fiel ao impulso de crescer. A coerência não é rigidez, é fidelidade ao processo. A vida pede transformação constante, e cada mudança exige coragem para morrer de novo. Morrer para velhas ideias, antigas versões, antigos nomes. O ser autêntico não é aquele que se descobre, mas aquele que se permite reinventar sem trair a própria essência. Ser autêntico é, inevitavelmente, desagradar. E é aqui que a maioria recua. Passamos a vida tentando conquistar a aprovação da família, dos colegas, da sociedade. E quando finalmente entendemos quem somos, descobrimos que viver essa verdade exige decepcionar todos os que amavam a nossa versão anterior. É o preço mais alto da autenticidade. Perder o amor que dependia da mentira. Kierkegaard dizia que o indivíduo autêntico é aquele que se coloca sozinho diante de Deus. Ou, em linguagem moderna, diante da própria consciência, sem precisar da multidão como testemunha. Nietzsche reforçava a mesma ideia sob outra forma. Aquele que busca a própria verdade deve estar disposto a caminhar só. Ambos sabiam que a autenticidade não é popular, porque ela desestabiliza. O autêntico não confirma expectativas, rompe narrativas. E todo rompimento gera desconforto. A coragem de desagradar não é arrogância, é maturidade. É o momento em que deixamos de ajustar o tom da voz para caber nos ouvidos dos outros. Quando paramos de escolher palavras para não incomodar, e passamos a escolher palavras que revelam o que sentimos. É quando o medo de decepcionar finalmente perde força diante do medo maior, o de trair a si mesmo. Essa coragem não surge de repente. Ela nasce da dor acumulada de todas as vezes em que dissemos sim querendo dizer não, de todas as vezes em que silenciamos para manter a paz. Em algum ponto, a alma percebe que a harmonia conquistada pela mentira é apenas uma forma de morte. E então, ela escolhe o conflito, se for preciso, mas não a rendição.
Desagradar é um ato de amor próprio. É o reconhecimento de que não devemos ser tudo para todos, mas inteiros para nós mesmos. Quando paramos de buscar aprovação, descobrimos algo raro: o respeito. Porque quem vive de acordo com o que acredita pode ser odiado, mas nunca é ignorado. A verdade tem peso próprio, e mesmo quando fere, desperta algo em quem a escuta. Nietzsche afirmava que a autenticidade é uma forma de arte trágica. O artista que cria sabe que será incompreendido, mas cria assim mesmo, porque o silêncio seria uma traição maior. O mesmo vale para a vida. Ser verdadeiro é aceitar o risco da rejeição em troca da leveza da coerência. A coragem de desagradar é, no fim, a libertação da tirania do olhar alheio. É viver sem a necessidade de ser entendido, porque já não há necessidade de se justificar. É o começo de uma solidão nova, não a do isolamento, mas a da inteireza. Quando a coragem de desagradar se instala, o teatro da vida começa a ruir. As máscaras, uma a uma, caem, e o que antes sustentava a aparência desmorona. Não há mais papéis para interpretar, nem roteiros para seguir. É o momento mais solitário da jornada, o instante em que os personagens morrem e o verdadeiro eu ainda não nasceu completamente. Esse vazio entre identidades é o luto da transformação. Durante anos, sustentamos papéis que nos protegiam. O filho exemplar, o profissional eficiente, o amigo confiável, o parceiro compreensivo. Cada um deles cumpriu uma função: garantir aceitação, evitar rejeição, construir pertencimento. Mas quando a autenticidade desperta, esses personagens se tornam fardos. O corpo começa a rejeitá-los. As palavras saem sem convicção. Os gestos se tornam automáticos. É como viver com uma roupa que já não serve, mas que ainda não temos coragem de tirar. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Essa morte interior é esse caos. Kierkegaard, de outro modo, chamava-a de desespero redentor, o colapso necessário para que o indivíduo se reencontre com a própria verdade. Em ambos os casos, há dor, porque morrer, mesmo simbolicamente, dói. Cada personagem que cai leva consigo uma parte da segurança, e o que sobra é uma sensação de nudez existencial. É comum confundir essa fase com depressão. A perda, desorientação, silêncio. O mundo parece estranho, mas o que está morrendo não é o ser, e sim o que o sufocava. A tristeza é o parto do novo eu, a contração necessária antes do nascimento da consciência. O problema é que na sociedade da pressa, não sabemos mais morrer com dignidade. Tentamos reviver os personagens, ressuscitar identidades antigas, porque o vazio assusta. Mas o vazio é o berço do autêntico. A morte dos personagens traz uma consequência inevitável: a solidão. Amigos antigos se afastam, vínculos se desfazem, lugares perdem o sentido. É como se o universo reorganizasse tudo ao redor para acomodar o novo ser que começa a emergir. E essa solidão, embora dolorosa, é sagrada, porque é nela que o verdadeiro eu respira pela primeira vez, sem precisar pedir permissão. Nietzsche chamava esse renascimento de amor fati, o amor pelo destino, inclusive pelas dores que o moldaram. Kierkegaard o via como fé, o salto confiante no desconhecido. Ambos falavam da mesma entrega: aceitar a morte do que fomos para viver o que realmente somos. A solidão não é um castigo, é uma iniciação. Depois da morte dos personagens, ela chega como uma presença inevitável, quase ritualística. É o momento em que o mundo se afasta e o indivíduo, pela primeira vez, se vê diante de si mesmo sem filtros, sem ruídos, sem testemunhas. A princípio, parece abandono, mas na verdade, é libertação, porque é na solidão que o ser humano deixa de representar e começa, finalmente, a existir. Vivemos em uma época que teme o silêncio e patologiza a solitude. Ficar só é visto como fracasso, como sinal de desajuste. Mas Kierkegaard via o contrário: a solidão como o berço da fé, o espaço onde o homem se encontra com o que é eterno dentro de si. Nietzsche também entendia esse isolamento como força criadora, a distância necessária entre o espírito livre e a mediocridade das massas. Ambos sabiam que ninguém se torna autêntico acompanhado o tempo todo.
A autenticidade exige recolhimento. Na solidão necessária, as vozes externas se dissolvem. A opinião dos outros perde o peso. O relógio social desacelera. É um estado de suspensão, onde o ser humano reaprende a ouvir o próprio ritmo. E o que ele encontra nesse silêncio não é apenas paz, é verdade. Uma verdade bruta, muitas vezes desconfortável, mas que carrega o frescor do real. No início, essa fase dói. O silêncio parece gritar. As ausências incomodam. As memórias retornam. A mente tenta preencher o vazio com distrações. Redes sociais, planos, trabalho, ruído. Mas nada se encaixa. Porque essa solidão não é ausência a ser curada, é presença a ser compreendida. O vazio que ela revela não é inimigo, é campo fértil. É onde o eu, livre das expectativas, começa a florescer. Poucos compreendem o valor desse recolhimento. A solidão necessária não é isolamento do mundo, é reconexão com a origem. É o período em que o ser humano volta a se pertencer, antes de pertencer novamente a qualquer coisa ou pessoa. É o tempo em que a autenticidade amadurece em silêncio, preparando-se para se expressar no mundo sem precisar da aprovação dele. Nietzsche dizia que aquele que não consegue encontrar grandeza em sua solidão não encontrará em lugar nenhum. E ele estava certo. Porque quem não suporta a própria companhia, continuará buscando nos outros a validação que o vazio exige. A solidão, quando atravessada, não gera carência, gera presença. Depois de atravessar o deserto da solidão, algo silencioso acontece. A luta cessa. O ser humano, que antes buscava freneticamente provar, justificar, compreender, simplesmente começa a viver. A autenticidade deixa de ser esforço e se torna respiração. Não há mais necessidade de explicar escolhas, nem de defender verdades. A vida, pela primeira vez, flui sem resistência. É a leveza de ser verdadeiro. Essa leveza não é superficial. É o oposto da indiferença. Ela nasce do peso que foi carregado e, finalmente, deixado no chão. É o resultado da dor compreendida, da perda aceita, da solidão transformada em força. Kierkegaard dizia que o homem autêntico é aquele que vive reconciliado com a própria angústia. Nietzsche chamava isso de amor fati, amar o próprio destino, não apesar das feridas, mas por causa delas. Essa leveza é, portanto, um tipo de sabedoria. A serenidade de quem sabe que não precisa mais fugir de si. Ser verdadeiro não é mais uma decisão moral. É uma consequência natural. As palavras se tornam simples, os gestos se alinham com o sentir, o corpo se acalma. Já não há o peso do disfarce, nem o medo do julgamento. A autenticidade amadurecida é silenciosa, porque não precisa de testemunhas. Ela não busca reconhecimento, porque se basta em presença. É uma forma de liberdade que não precisa gritar, basta existir. O curioso é que quando deixamos de tentar agradar, passamos a inspirar. O autêntico não convence, contagia. Sua paz se espalha sem esforço. Sua coerência se torna exemplo involuntário. As pessoas se aproximam não por admiração, mas por ressonância. É o poder sutil da verdade vivida. Ela não impõe, ela convida. Essa leveza não significa ausência de dor, mas ausência de resistência à dor. O sofrimento deixa de ser inimigo e se torna parte da paisagem. A angústia, quando compreendida, não paralisa, orienta. O ser verdadeiro entende que viver é, inevitavelmente, perder e renascer, e que cada perda é apenas um convite a se tornar mais essencial. Nietzsche via essa maturidade como o ápice da criação. O indivíduo que, tendo destruído os ídolos e atravessado o caos, finalmente aprende a dançar. Kierkegaard via o mesmo estágio como fé absoluta, o salto que já não teme o abismo, porque aprendeu a confiar no próprio chão. Ambos falavam do mesmo estado. Leveza não como ausência de peso, mas como domínio sobre ele. Depois que o ser se reencontra, o silêncio deixa de ser refúgio e se torna base. É o momento do retorno, não mais como quem busca a aprovação, mas como quem carrega dentro de si um centro inabalável. Voltar ao mundo após o despertar da autenticidade é um dos maiores desafios espirituais, porque o mundo continua o mesmo, mas nós não. Os velhos hábitos, as conversas vazias, as estruturas sociais ainda estão lá. A diferença é que, agora, não há mais necessidade de caber nelas.
Kierkegaard chamaria esse retorno de o instante da decisão, quando o indivíduo autêntico volta à realidade sem se deixar engolir por ela. Nietzsche o via como a verdadeira prova do espírito livre. Viver entre os homens sem se perder entre eles. Ambos entendiam que o autêntico não é o que foge do mundo, mas o que volta a ele transformado. O retiro foi o meio, não o fim. No início, esse retorno pode parecer desconfortável. As pessoas esperam a versão antiga, aquela que se ajustava, concordava, sorria sem sentir. Mas o verdadeiro já não cabe nesse papel. O autêntico fala com calma, mas com firmeza. Ama sem dependência. Trabalha sem idolatria. Vive sem máscaras. É como se o mesmo cenário agora tivesse novas leis. E o mundo, aos poucos, se reorganiza ao redor dessa nova vibração. A autenticidade amadurecida não busca convencer ninguém. Ela não impõe verdades, apenas encarna a presença. O ser verdadeiro compreende que cada um desperta em seu próprio tempo, e por isso não tenta apressar o processo alheio. Essa aceitação é a marca de quem entendeu que a liberdade interior não depende de transformar o mundo, mas de permanecer íntegro dentro dele. Nietzsche dizia que o homem que se supera torna-se exemplo sem querer. Sua vida se torna obra. Kierkegaard, por sua vez, via no homem autêntico o testemunho silencioso da fé. Aquele que vive de modo tão coerente que a própria existência se torna pregação. Ambos descrevem o mesmo fenômeno. O retorno do autêntico é o ponto em que o espírito deixa de ser ideia e se torna gesto. Viver assim é, paradoxalmente, mais simples e mais exigente. Simples, porque não há mais máscaras a sustentar. Exigente, porque a coerência cobra vigilância constante. A autenticidade não é um estado permanente, é um exercício diário. Cada palavra, cada escolha, cada silêncio é uma reafirmação do compromisso com a verdade. A integridade silenciosa é o estágio mais maduro da autenticidade. Ela não precisa ser proclamada nem defendida. Simplesmente se manifesta em cada gesto. É a coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Não há disfarce, nem esforço. O verdadeiro não precisa se justificar. Ele apenas é. Vivemos em uma era em que todos querem parecer bons, mas poucos desejam ser inteiros. A diferença é sutil, mas essencial. Ser bom é tentar corresponder a um ideal, geralmente o ideal dos outros. Ser inteiro é ser coerente, mesmo que isso signifique contrariar expectativas. Kierkegaard dizia que a fé autêntica é vivida na solidão do instante, quando o indivíduo escolhe o certo diante de Deus, mesmo que o mundo o julgue errado. Nietzsche afirmava que o homem íntegro é aquele que criou sua própria moral e a sustenta, mesmo sob o peso das consequências. Ambos falavam da mesma força, a verdade que não precisa de plateia. A integridade silenciosa não busca glória. Ela se revela nos detalhes invisíveis, nas palavras ditas quando ninguém está ouvindo, nas escolhas feitas quando não há testemunhas. É a fidelidade a um código interno que não se dobra à conveniência. E é justamente por ser silenciosa que ela tem poder. A verdade vivida não grita, ela irradia. Mas chegar a esse ponto exige atravessar tudo o que veio antes. O medo, a fuga, o cansaço, a solidão. É um caminho que dissolve ilusões até sobrar o essencial. E o essencial é simples. Ser íntegro é escolher o que é certo, mesmo quando dói. É dizer o que é verdadeiro, mesmo quando é difícil. É permanecer fiel a si, mesmo quando isso significa ficar só. A integridade é silenciosa porque dispensa justificativas. O ser autêntico não precisa explicar suas ações. Elas falam por ele. Sua presença carrega calma, mas também firmeza. Ele não tenta convencer, mas inspira confiança. Não impõe respeito, mas o desperta. É uma autoridade que nasce da coerência, não da imposição. Nietzsche via esse estado como a superação final. O momento em que o homem cria seus próprios valores e vive de acordo com eles, sem medo do caos. Kierkegaard chamaria de estágio religioso, quando o indivíduo vive em verdade diante do absoluto, sem necessidade de mediadores. Ambos, cada um em sua linguagem, descrevem o mesmo triunfo: a liberdade que vem da integridade. Depois que as máscaras caem, o ego se cala e a integridade se firma. Algo extraordinário acontece. O sentido retorna. Não como uma ideia abstrata ou uma promessa distante,
mas como uma presença concreta em cada ato simples. O que antes parecia vazio, agora tem significado. A rotina deixa de ser tédio e se transforma em rito. O respirar, o caminhar, o olhar, tudo volta a ser sagrado. Nietzsche dizia que o homem deve criar sentido onde não há. Kierkegaard afirmava que o sentido surge quando o indivíduo se relaciona com o absoluto. O que, para ele, era Deus, para Nietzsche, era a própria vida. Ambos sabiam que o sentido não se encontra fora, mas nasce da coerência entre o que somos e o modo como vivemos. Quando o ser se alinha com a verdade, o mundo deixa de ser absurdo. Ele continua caótico, mas agora o caos tem música. Esse renascimento do sentido não traz euforia, mas serenidade. É uma alegria quieta, despretensiosa, que se manifesta em gestos cotidianos. É o riso leve de quem já não precisa vencer o tempo. O ser autêntico não busca mais grandes respostas, porque já aprendeu a viver as perguntas. Ele entende que o propósito não está no destino, mas no ato de caminhar de forma verdadeira. O sentido renascido é uma forma de reconciliação com a existência. É aceitar o sofrimento sem torná-lo identidade, a solidão sem torná-la exílio, o amor sem torná-lo posse. É compreender que a vida não é algo a ser dominado, mas algo a ser dançado. Nietzsche chamaria isso de afirmação trágica. Dizer sim à existência em toda a sua imperfeição. Kierkegaard o chamaria de fé viva. Confiar mesmo sem garantias. No fundo, ambos falam do mesmo estado, o de quem encontrou paz no incontrolável. O renascimento do sentido é também o fim da busca por validação. A aprovação externa perde o fascínio. O olhar dos outros não dita mais o valor do eu. O ser humano, agora centrado, encontra prazer em simplesmente existir. A verdade substitui o aplauso. A presença substitui a necessidade. A vida volta a pulsar de dentro para fora. E é nesse ponto que o vazio deixa de ser inimigo. O nada que antes assustava se revela como espaço fértil, o terreno onde o sentido floresce. Kierkegaard diria que esse é o instante em que o desespero se converte em fé. Nietzsche chamaria de o nascimento do além do homem, o ser que cria, afirma e celebra a própria existência. Chega um momento em que não há mais o que buscar. A mente, antes inquieta, se aquieta. O coração, antes dividido, se harmoniza. É o silêncio pleno. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença total. Um estado em que a existência deixa de ser pergunta e se torna resposta. O ser humano, finalmente, habita o agora sem resistência, sem fuga, sem necessidade de provar nada. Esse é o ponto em que Kierkegaard e Nietzsche, embora opostos, se encontram. Para Kierkegaard, o silêncio pleno é a fé em repouso, o instante em que o indivíduo já não precisa questionar, porque confia. Para Nietzsche, é o estágio da criação serena, o homem que dançou tanto com o caos, que agora se tornou a própria dança. Ambos descrevem o mesmo fenômeno, a superação da dualidade entre sentido e vazio. O ser humano deixa de lutar contra o nada e o transforma em fundamento. No silêncio pleno, o eu não desaparece. Ele se dissolve no todo. O pensamento se torna claro, o corpo se alinha, o tempo desacelera. O simples ato de respirar contém tudo o que é necessário. Não há culpa nem pressa. A vida é aceita como ela é, imperfeita, transitória, bela. O autêntico compreende que nada precisa ser acrescentado, porque nada falta. É o retorno à simplicidade depois de uma longa travessia pela complexidade. Esse silêncio não é inércia, é plenitude. O indivíduo continua a agir, amar, criar. Mas agora a ação nasce de um centro estável, não da carência. Ele trabalha sem ansiedade, fala sem necessidade de convencer, ama sem medo de perder. O movimento exterior é sustentado por uma quietude interior. Essa é a verdadeira liberdade. Agir sem ser arrastado, viver sem se perder. Nietzsche diria que esse é o estado do espírito livre. Aquele que já não precisa de verdades absolutas, porque se tornou uma. Kierkegaard chamaria de descanso em Deus, o repouso da alma que aceitou o mistério. No fundo, ambos descrevem a mesma maturidade, a reconciliação entre o humano e o eterno, entre o ruído e o silêncio, entre o ser e o nada. O silêncio pleno
é o ponto em que a autenticidade transcende o eu. O indivíduo deixa de ser apenas alguém que vive a verdade e se torna canal dela. O mundo exterior perde o poder de ferir, porque já não há nada a defender. O ser verdadeiro compreende que tudo o que vem e vai é apenas forma, e que o essencial permanece, silencioso, intacto. No fim de toda a busca, voltamos ao ponto de partida, o nada. Mas agora, ele já não assusta. O mesmo vazio que antes parecia abismo se revela como origem. Descobrimos que nunca houve separação entre o sentido e o nada. Apenas nossa resistência em aceitá-los como parte de uma mesma verdade. O nada não é ausência, é espaço. É o chão invisível sobre o qual toda a existência repousa. Kierkegaard via esse retorno como a reconciliação com o desespero. Para ele, o desespero era inevitável, mas podia ser redimido quando o indivíduo aceitava que sua limitação e sua infinitude conviviam no mesmo ser. Nietzsche, por sua vez, chamava isso de afirmação trágica, o amor ao destino, o sim incondicional à vida, inclusive ao sofrimento, ao caos e à morte. Ambos sabiam, o ser humano só se torna inteiro quando abraça o nada que o habita. O retorno ao nada é o ponto em que todas as ilusões cessam. Não há mais papéis, certezas ou identidades. A verdade deixa de ser conceito e se torna experiência. A vida é compreendida não como algo a ser controlado, mas como fluxo a ser vivido. Tudo ganha um novo significado, porque nada precisa mais ter um. O nada devolve à existência a leveza que o medo havia tirado. Esse é o paradoxo final. O sentido nasce quando deixamos de procurá-lo. O vazio se preenche quando o aceitamos como ele é. O ser humano, que passou toda uma vida tentando fugir do nada, descobre que o nada era seu lar. É o retorno à origem, não como quem se perde, mas como quem se encontra. No cotidiano, isso se traduz em simplicidade. O autêntico come, trabalha, ri, ama, mas sem o peso da pretensão. Ele não precisa provar nada, porque compreende que tudo o que é já é suficiente. O ego se dissolve, e o que permanece é presença pura. Kierkegaard chamaria isso de repouso em Deus. Nietzsche chamaria de eterno retorno. Ambos descreveriam, em última instância, o mesmo fenômeno: o ser humano finalmente em paz com o mistério. O retorno ao nada é o fim da busca e o início da verdadeira vida. É o instante em que a consciência se curva diante do infinito, não em derrota, mas em gratidão. A autenticidade, que começou como ruptura, termina como reconciliação. Descobrimos que o que chamávamos de vazio era, na verdade, o espaço onde o amor e a verdade respiram. E assim, o ciclo se fecha. O nada que habita em nós não é o inimigo, é o fundamento. É dele que nascem o sentido, a fé, a liberdade e a vida. O que antes temíamos era apenas a lembrança de que, sob todas as máscaras, há silêncio. E nesse silêncio, finalmente, encontramos tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.